e paz, irmãos. Irmãos, eu quero hoje conversar um pouco com vocês sobre consagração a Deus. Consagração a Deus. O que a Escritura vai dizer em Romanos 12, verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, muitos acham que consagração é eu tirar um tempo, ir para um determinado local e ficar orando, cantando e lendo a Bíblia. Isso não tem nada de errado não, viu? Desde que os cânticos reflitam o que a Escritura diz, desde que a exposição da Palavra de Deus reflita o que a Palavra de Deus fala e desde que as orações sejam orações de acordo com a vontade preceptiva de Deus. Se não for assim, é perda de tempo. Só, irmãos, eu quero trabalhar a ideia de consagração não somente na ideia de buscar um período para se buscar a Deus, mas eu quero trabalhar a perspectiva de consagração na perspectiva do texto. E o texto vai dizer que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. E quando é que eu devo apresentar o meu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável? Quando? Só quando eu tiro um período de 1 hora para ir para a igreja fazer consagração? Ou então quando eu subo ao culto solene? Ou então quando eu vou para a reunião de oração e doutrina, ou evangelismo da igreja, ou qualquer outra atividade da igreja? Não, irmão. Eu tenho que ter essa perspectiva de consagração toda hora, todo tempo. Observe, se nós tivermos essa perspectiva de consagração em toda hora e todo tempo, a quantidade de pecados que nós vamos cometer certamente cairá em muito. Cairá em muito. Por quê? Porque a ideia de apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é eu ter a perspectiva de levar todo o meu pensamento cativo a Cristo. Então vamos exemplificar isso aqui. Vamos supor que você não tenha determinada coisa, você queria muito aquela coisa e o teu irmão na fé tem aquilo que você tanto deseja. Quando você leva o teu corpo em consagração a Deus, você vai ser tentado. O problema não é você ser tentado, porque tentado até o Senhor Jesus foi, em todas as coisas. O problema é você ceder à tentação. Certo? Então, quando você está apresentando seu corpo a Deus, nem consagração, quando a tentação da cobiça lhe vier, você vai resistir. Por quê? Porque você saberá que você não pode cobiçar aquilo que Deus não lhe deu, você vai ter contentamento. E você vai ter essa disciplina porque você tem consagrado o teu corpo a Deus. O problema nosso do cristianismo hoje em dia, a respeito de santificação, é a falta de disciplina espiritual. É falta dos exercícios espirituais. É falta do uso dos meios de graça. Compreende? É o crente entender que a vida cultica dele não é somente na igreja. A vida cultica dele é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E a vida cultica aí se refere a 24 horas por dia, porque nós estamos diante de Deus, entendeu? Diante de Deus, ora Deus, 24 horas por dia. E em todas as nossas ações nós devemos sim cultuar a Deus. E é óbvio que quando a gente põe as coisas nesse leque, nesse prisma, a gente percebe o quanto nós estamos sendo pecadores, o quanto a gente está falho, o quanto a gente está distante. E aqui, obviamente, eu estou me incluindo. Porque se eu não tivesse me incluindo, eu seria um grande hipócrita, eu seria um grande mentiroso, fingido. Eu também estou me incluindo. Quando a gente põe as coisas nesse viés, nós compreendemos o quanto nós estamos longe numa vida de consagração a Deus, como tem que ser. Longe. E isso se manifesta, irmãos, no meu dia a dia. Porque quantos estão indo para a igreja, saindo da igreja, mas mesmo no domingo à noite, após o culto solene, o seu corpo já começa a manifestar não essa apresentação consagrada a Deus, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não desta forma. A gente se apresenta assim a Deus de forma pecaminosa. Entende isso? Veja o texto de Romanos 6,13. Muitos têm apresentado seus corpos desse jeito. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade. Muitos têm apresentado seus corpos para o pecado.
Pecado da cobiça, pecado do adultério, pecado da fornicação, pecado do roubo, pecado da mentira e por aí vai. Entendeu? Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Veja o que o texto vai dizer. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de quê? De justiça. Então a pergunta que eu tenho que fazer, irmãos, se eu quero de fato e verdade ter uma vida consagrada a Deus, é da seguinte forma: determinado ato que eu estou fazendo reflete a justiça de Deus? Determinado ato que eu estou fazendo reflete a vontade perceptiva de Deus? Reflete. E aqui, irmão, nós temos também uma advertência, né? Que é sempre bom nós sermos críticos conosco mesmo, certo? Sobre essa questão de nós pregarmos algo e muitas vezes nós praticarmos outra. Veja o que diz o texto de Romanos 3, o verso 17. Paulo dirá da seguinte forma, Romanos 2, verso 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. A gente se enquadra nisso, né? Sabemos a vontade de Deus, vontade preceitual de Deus, revelada, nós aprovamos as coisas excelentes e somos instruídos por lei. Confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Observe. Se eu ensino a outro, por que é que eu não me ensino a mim mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então nós devemos ter cuidado nisso, irmãos, para que a gente não seja achado nisso, ou seja, aqueles que falam, aqueles que pregam, aqueles que ensinam. Entretanto, nós não nos ensinamos a nós mesmos. A gente se pega, irmãos, fazendo coisas equivocadas diante de Deus. Ou seja, a gente não tem cultuado a Deus com os nossos corpos. Então é necessário também isso. Então a vida de consagração, ela começa em mim. Então eu preciso pedir a Deus graça, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus coragem para optar sim pela instrução da palavra de Deus, em detrimento daquilo que o mundo, em detrimento daquilo que os meus pressupostos, em detrimento daquilo que as minhas escolhas, que a minha influência dirá. Eu devo preferir sempre a palavra de Deus. E aqui eu estou dizendo isso para você. Você que está pensando em cometer um erro, você está pensando em fazer algo contrário à palavra de Deus, e você que sabe que a Bíblia proíbe, você deve preferir o que a Bíblia diz, irmãos. Você deve obedecer à proibição da palavra de Deus e não o que você acha, não o que você quer. Porque se você fizer isso, você não estará se consagrando a Deus. Você não estará apresentando o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Você estará apresentando os teus membros ao pecado, como nós vimos aqui em Romanos 6, 13. Mas você não pode fazer isso. Você tem que apresentar os teus membros a Deus como instrumento de justiça. Me entende, irmãos? Porque o pecado não vai ter mais domínio sobre você, meu filho. Porque você não está debaixo da lei do pecado. Você está debaixo da graça de Deus. Compreende isso? Você está debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus te habilita e a graça de Deus te proporciona você fazer o correto. A graça de Deus te proporciona você ter essa perspectiva que o teu corpo deva ser apresentado a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Porque é isso que é o culto racional. Ora, preste atenção. Quando você no teu dia a dia, você escolhe obedecer a Deus e você escolhe desprezar a rebelião, você fez isso por racionalidade. É quando você escolhe a Deus e quando você escolhe fazer o que é correto. E aqui eu estou falando, obviamente,
de pessoas regeneradas que têm sim essa capacidade. Eu não estou falando de ímpios, porque a palavra de Deus fala que o ímpio é escravo do pecado. Eu estou falando para pessoas que nasceram de novo, para pessoas que têm sim a condição de obedecerem a palavra de Deus. Então, irmãos, apresenta teu corpo a Deus, apresenta teu corpo a Deus, se consagra a Deus, pede a Deus graça para você optar pelo que é correto. Aí você me dirá, mas pastor, mas se eu optar por isso eu vou ter prejuízo. O cidadão do reino tem prejuízo. O cidadão do reino, por causa do evangelho, tem prejuízo. Mas fique sabendo que esse prejuízo Deus lhe recompensará. O que importa, irmãos, é que você deixe de forma bem clara: onde está o meu tesouro, aí é onde está o meu coração. Se o meu tesouro está na obediência a Deus, se o meu tesouro está em fazer a vontade de Deus, meu coração estará ali. Meu coração estará ali. Eu sempre vou preferir fazer o que Deus determina e não o que a minha carne quer. Porque eu não posso apresentar meus membros ao pecado. Eu não posso mais apresentar meus membros ao pecado. É óbvio que não. É óbvio que não. Certo? Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos ter discernimento das coisas. A Ele toda a glória.